Nossa apresentação consiste em exemplificar de forma prática o conceito de sistemas abertos e repetibilidade. Nosso grupo é composto por Ana Carolina, Juliana, Marina e Thales. A atividade propõe visitar uma empresa industrial para levantar e descrever seu sistema de produção, observando principalmente os padrões de repetição e os defeitos. A empresa que visitamos se chama Nautec Ferramentaria, mas falaremos mais detalhes sobre ela mais à frente. O objetivo, como já foi apresentado, é identificar de forma prática as características de repetibilidade, que faz parte do conceito de sistemas abertos. Mas o que são sistemas abertos? São sistemas que interagem com o ambiente externo, ou seja, que recebem influência externa. Essa influência se dá às entradas do sistema, que podem ser recursos, materiais ou informações, que serão processados de alguma forma pelo sistema e que resultarão em saídas que também podem ser recursos, materiais ou informações. Essas saídas retroalimentam o sistema. Para medir a qualidade de um sistema, processo ou instrumento, usamos um recurso que é conhecido como sistema de medição. Ele possui dois parâmetros, a repetibilidade e a reprodutibilidade. A repetibilidade é a concordância entre resultados sobre as mesmas condições, ou seja, uma determinada etapa do sistema é analisada diversas vezes sob as mesmas condições, para observarmos os resultados da sua repetição. A reprodutibilidade é a concordância entre resultados sobre condições variadas, ou seja, uma determinada etapa do sistema é analisada diversas vezes sob condições diferentes, para observarmos se há alterações nos resultados. Um exemplo de medição seria se a repetibilidade é baixa em comparação com a reprodutibilidade, então pode ser algum problema na manutenção. A empresa industrial que visitamos para realizar a apresentação foi a empresa Nautec Ferramentaria, situada em Jundiaí, em São Paulo. Essa empresa está há mais de 20 anos no mercado e presta serviços de ferramentaria e usinagem em diversas áreas. A linha de produção analisada foi uma prensa com cerca de 3 metros de altura que produz peças a partir de batidas de uma estampa na matéria-prima. A empresa mantém um estoque do material, no caso da linha analisada, folhas de alumínio. Cada rolo de folha de alumínio vem com informações como o peso e o comprimento de cada rolo. Estes rolos são colocados em um suporte, onde na parte inferior possui uma haste energizada. Caso a folha de alumínio encoste nela, é fechado o circuito elétrico e esse suporte não realiza nenhuma ação. Caso o circuito não seja fechado, o suporte roda o rolo até que encoste na haste. Após isto, o material passa por um alimentador. Este alimentador tem como função fornecer para a prensa uma quantia exata de material, no caso desta linha, 28 mm. O alimentador garante que não será usada uma quantidade aleatória de material. Nestas fotos, podemos ver o relógio da máquina e a ferramenta. O relógio dá uma volta completa por ciclo da prensa, ou seja, cada vez que ela desce e sobe, o relógio dá uma volta. A ferramenta é também chamada como estampa ou ferramental. Ela é responsável por moldar o material no formato correto. Nesta linha, a cada passo a peça recebe um detalhe adicional, sendo estes feitos pela ferramenta. A prensa pressiona a ferramenta contra o material a cada ciclo, gerando os novos detalhes. A ferramenta da linha analisada possui dois módulos, onde cada módulo possui vários passos. Então as peças são finalizadas e caem em uma caixa. A seguir, um vídeo mostrando todo o processo descrito até agora. Especializado em medição. Este funcionário analisa 3 peças de cada caixa. Caso as medidas estejam dentro do padrão esperado, a caixa vai para outra área para ser entregue. Caso contrário, a caixa inteira vai para uma caixa maior contendo peças defeituosas e outras sucatas, sendo vendidas por quilo. As peças dessa linha de produção são depois combinadas com uma peça diferente. O conjunto gera um queimador de forno, presente em diversos fogões. Durante a linha de produção é possível observar vários padrões de repetições. Os passos para a feitura são repetidos, a troca de material assim que o rolo acaba, a parada de operação da prensa a cada 500 batidas, assim como outros que o dono nos falou,
como uma limpeza preventiva da prensa a cada 150 mil batidas e a fiação do ferramental a cada 150 mil batidas. Os padrões de defeito desta linha são poucos. Praticamente o único significativo e comum é as peças saindo com medidas erradas. Como a figura mostra, existem medidas que devem ser respeitadas para que a qualidade da peça seja atingida e possa ser comercializada. As peças saem da linha de produção e são depositadas em caixas. Logo em seguida, passam pela análise de uma pessoa, sendo normalmente sempre a mesma. O local e as ferramentas não mudam, assim esses fatores não prejudicam a análise. Devido ao fato que a taxa de peças com defeitos ser considerada baixa para este caso e não gerar muitos custos e desperdícios, a procura por defeitos é efetuada depois que o material foi transformado e chegou no estado final. Em torno de 10% das peças produzidas possuem algum tipo de defeito, inviabilizando sua comercialização. Todas as peças com defeitos são sucateadas. O material nem sempre possui as mesmas características. A matéria-prima tem uma composição ideal para cada tipo de peça produzida, porém às vezes a composição vem alterada e, dependendo do quão diferente está da original, inviabiliza a produção. Existem alguns eventos que podem gerar defeitos nas peças produzidas. O primeiro é a sujeira na máquina. O segundo evento é o aquecimento das máquinas. As máquinas que produzem as peças são grandes, têm de 2 a 5 metros de altura. O motor é grande e a prensa fica indo e voltando, podendo fazer com que a máquina superaqueça. Assim, o molde esquenta e isso pode causar variações no resultado final. O terceiro evento é o erro humano. A pessoa que regula a máquina pode não encaixar a faixa direito, pode colocar as medidas erradas no alimentador ou não fixar a peça corretamente na prensa. O quarto evento é a desestabilização da máquina quando ligada ou desligada. Quando a máquina é ligada, o material começa a ser produzido, mas a máquina ainda não está estabilizada, e como consequência, as primeiras peças da fabricação podem ser danificadas. O mesmo acontece com o desligamento da máquina, e como consequência, as últimas peças da produção também podem ser danificadas. O último evento é o desgaste do ferramental. O ferramental pode ser imaginado como uma estampa. É o molde que fica batendo diretamente nas peças para cortá-las. Com o tempo, o ferramental fica menos afiado e isso prejudica a produção. A cada 150 mil batidas é feita uma manutenção no ferramental e uma manutenção preventiva na máquina. Emergência é um fenômeno ou processo de formação de padrões complexos a partir de uma multiplicidade de interações simples. O conceito de emergência é normalmente associado às teorias de sistemas complexos. Um comportamento emergente ou propriedade emergente pode aparecer quando uma quantia de entidades simples operam em um ambiente, formando comportamentos complexos no coletivo. A propriedade em si é normalmente imprevisível e imprecedente, e representa um novo nível de evolução dos sistemas. O comportamento complexo ou as propriedades não são a propriedade de nenhuma entidade em particular, e eles também não podem ser previstos ou deduzidos dos comportamentos das entidades em nível baixo. O formato e o comportamento dos bandos de pássaros é um bom exemplo de um comportamento emergente. A emergência é provavelmente a noção menos conhecida dentre as que se relacionam com a auto-organização. A teoria da emergência diz que o todo é maior do que a soma das partes, e o todo exibe padrões e estruturas que surgem espontaneamente do comportamento das partes. No caso deste estudo, o sistema completo da produção, que pode apresentar-se como sendo organizado, não exime a complexidade do funcionamento das partes envolvidas em todo o processo, principalmente os fatores externos e não previsíveis, como falhas humanas, defeito ou sobrecarga das máquinas, queda de energia, entre outros. Mesmo a produção organizada e com resultados quase sempre semelhantes, apresenta-se emergente quando avaliamos cada etapa individualmente. Sistemas complexos possuem várias entradas que produzem saídas diferentes de acordo com seus valores, que foram processados de alguma forma. Sendo assim, podemos concluir que o sistema analisado possui repetibilidade, tanto no método de produção quanto nos defeitos, o que gera padrões nesse sistema. Encontramos nele também várias entradas que modificam o resultado final.